Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina de Língua Portuguesa. Meu nome é professor Adalberto Souza e eu vou conduzi-los por essa viagem ao mundo da literatura hoje. Nosso conteúdo de hoje é a literatura informativa, primeiro período literário brasileiro, no tempo do descobrimento desse país. Vamos lá! A literatura informativa surgiu no século XVI, mais precisamente no ano de 1500. Nesta época, o continente europeu vivia em pleno renascimento cultural e o gênero foi resultado das grandes navegações que tiveram o objetivo de descobrir novas rotas comerciais em direção às Índias. O que é renascimento cultural? É o renascimento da ciência e da cultura no continente europeu, especificamente surge na Itália. Na Idade Média, todo o conhecimento era produzido a partir da visão religiosa. A partir do renascimento cultural, todo conhecimento é feito a partir da razão e da observação da natureza. Importante você pegar, dar uma olhadinha na internet, pesquisar mais sobre o renascimento cultural. O que são as grandes navegações? O povo português, utilizando as suas naus, começaram a criar novas rotas comerciais. Primeiro com a África, e o seu destino principal era as Índias. Tá? E aí, num desvio de caminho, aconteceu deles descobrirem a nação brasileira. Mas a nação já existia. Existiam os índios, os ameríndios, os primeiros habitantes deste continente. Então vamos lá. Esse tipo de literatura possui um caráter informativo. O que é isso, professor? Informativo. Quer dizer que a literatura produzida neste período tinha a intenção de informar algo a alguém. Neste caso, os navegadores informavam ao rei as suas descobertas. Tá bom? Continuando. Eu trouxe aqui a imagem da famosa certidão brasileira. Professor, mas como assim o Brasil tem uma certidão? Não, é um apelido carinhoso dado à carta de Pero Vaz de Caminha enviado ao rei de Portugal. É conhecido por ser o primeiro texto literário brasileiro. Tá bom? Olha só, temos como pioneiro da literatura informativa, também conhecida como quientismo. Por que o nome quientismo? Porque surgiu em 1500. Quientismo. Tá? Eu trouxe aqui um pedacinho, um trecho da carta. Ela não chama Certidão do Brasil. Tá? Ela tem outro nome. Isso é um apelido carinhoso dado pelos professores e estudantes da literatura. Então vamos lá. O documento original, intitulado Carta ao Rei Dom Manuel, sobre o achamento, olha essa palavra diferente, a palavra usada na época, achamento, do Brasil, guardado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal. Aqui é um pequeno trecho do texto. Essa aqui é a observação dos navegadores sobre os índios, os primeiros habitantes. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados. Ele está descrevendo o tom da pele, porque os europeus eram brancos e os índios têm a pele mais avermelhada. De bons rastros e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, não fazem caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. O fazem com tanta inocência como mostram o rosto. Está falando aqui sobre os costumes dos índios naquela época. Olha só como o texto é informativo, importantíssimo, sempre lembrar, literatura informativa, texto informativo. Continuando. Com o descobrimento do Brasil no ano de 1500, os viajantes das grandes navegações acabaram por se deparar com uma terra completamente distinta que conheciam, com fauna e flora exuberantes, inúmeras riquezas inexploradas, além de abrigar um povo estranho, os índios, com costumes e religião ainda desconhecidas pelos europeus. Olha só, os índios, ameríndios, os primeiros habitantes do Brasil, eles tinham uma organização política, social e econômica, diferente da organização do europeu. Então o que aconteceu? Um choque cultural. Tá? Duas culturas totalmente diferentes se encontrando pela primeira vez. Eu trouxe aqui um quadro de um autor chamado Oscar Pereira, que retrata esse primeiro contato dos índios com os europeus. Tá?
Primeira coisa que eu quero que vocês observem são as naus ancoradas no mar, tá bom? Bom, por ser de estilo estritamente descritivo, o quientismo, ou literatura informativa, não foi por muitos considerado como literatura propriamente dita. Contudo, é um gênero literário que foi de extrema importância para o desenvolvimento inicial de nosso país e que enriqueceu a nossa cultura. Ou seja, qual a importância da literatura informativa ou quientismo? São os primeiros textos escritos pelos portugueses sobre o primeiro olhar sobre a fauna, a flora e os povos que aqui habitavam. Bom, olha lá, trouxe um resuminho aqui. Primeiramente, as características. São textos descritivos em linguagem simples. Você vai ler algum texto desse, como a Carta de Pero Vaz, você vai estranhar, porque ainda era escrito com português de Portugal. Muitos sites e livros já fazem um pouco a tradução, mas tem algumas palavras que são diferentes, como achamento. Lembra lá, ao invés de falar descobrimento, eu falo achamento. É graças ao português de Portugal. Próximo, muitos substantivos seguidos de adjetivo, ou seja, muitas qualidades. Para mim descrever algo, eu preciso colocar qualidades, senão eu não consigo descrever um objeto. Uso exagerado de adjetivos, quase sempre no superlativo, utilizando a figura de linguagem hipérbole, o exagero intencional. Principais autores: Pero Vaz de Caminha, autor da Certidão do Brasil, apelido carinhoso, lembre-se, é a carta ao Dom Manuel. E um segundo autor que eu quero que vocês pesquisem, leiam sobre ele, é Pero Lopes de Souza, que tem um diário de navegação. Existe uma frase do poeta português Camões que diz: navegar é preciso. Então eu digo para vocês, conhecimento é preciso. Até mais e até a próxima aula. Um grande abraço.